Enquanto isso se passa na formosa casa etérea de Olimpo onipotente, cortava o mar a gente belicosa, já lá da banda de Austro e do Oriente, entre a costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço. E o sol ardente queimava então os deuses que Tifeu, com temor grandes em peixes, converteu. Tão brandamente os ventos os levavam, com quem o céu tinha por amigo. Sereno ar e os tempos se mostravam, sem nuvens, sem receio do perigo. O promontório passo já passavam, na costa de Etiópia, nome antigo, quando o mar descobrindo lhe mostrava novas ilhas, que em torno o cerquilava. Vasco da Gama, o forte capitão, que tamanhas empresas se oferece, de soberbo e altivo coração, a quem a fortuna sempre favorece, se aqui pra deter não vê razão, que inabitada a ilha lhe parece. Por diante passar determinava, mas não lhe sucedeu como cuidava. Eis aparecem logo em companhia uns pequenos batéis, que vêm daquela que mais chega à terra parecia, cortando um longo mar com larga vela. A gente se alvoroça e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta em que diziam? Que costumes, que lei, que rei teriam? As embarcações eram, na maneira, muito veloces, estreitas e compridas. As velas, como vêm, eram de esteira, de umas folhas de palma bem tecidas. A gente da cor era verdadeira, de faeton na terra descendidas, ao mundo deu de ousado e não prudente. O pado sabe e a lampetuso sente. De pano de algodão vinham vestidos, de várias cores, brancos e listrados, uns trazem derredor de si cingidos, outros em modo airoso sobraçados. Da cinta para cima vêm despidos, por armas têm adargas e terçados, com toucas na cabeça, e navegando anafes sonorosas vão tocando. Com panos e com braços assinavam as gentes lusitanas que esperassem, mas já as proas ligeiras se inclinavam para que junto às ilhas amainassem. A gente e os marinheiros trabalhavam como se aqui os trabalhos se acabassem. Tomam velas, amaina-se a vela alta, de âncora o mar ferida em cima salta. Não eram ancorados quando a gente estranha pelas cordas já subia. Nos gestos ledos vem e humanamente o capitão sublime os recebia. As mesas manda pôr em continente. Do licor que lhe prantado havia, enchem vasos de vidro e do que deitam. Os de faeton queimados nada enjeitam. Comendo alegremente perguntavam, pela arábica língua de onde vinham, quem eram, de que terra que buscavam, ou que partes do mundo corrido tinham. Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham. Os portugueses somos do ocidente, e imos buscando as terras do oriente. Do mar demos corrido e navegado, toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto. Dum rei potente somos, tão amado, tão querido de todos e benquisto, que não no longo mar com lé da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. E por mandado seu, buscando anos, a terra oriental que indo rega, por ele o mar remoto navegamos, que só dos feitos focas se navega. Mas já a razão parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega. Quem sois, que terra é esta que habitais, ou se tendes da Índia alguns sinais? Somos, um das ilhas lhe tornou, estrangeiros na terra e na lei e nação, que próprios são aqueles que criou a natureza sem lei e sem razão. Nós temos a lei certa que ensinou aquele descendente de Abraão, que agora tem do mundo e senhorio, a mãe hebreia teve e o pai gentil. Esta ilha pequena que habitamos é, em toda esta terra, certa escala de todos os que as ondas navegamos, de Quilo a de Mombasa e de Sofala. E, por ser necessária, procuramos, como próprios da terra que habitá-la, é porque tudo enfim vos notifique que chama-se a pequena ilha Moçambique. E já que de tão longe navegais, buscando o Indo e Daspe, a terra ardente, piloto aqui tereis, por quem sejais guiados pelas ondas sabiamente. Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco, e que o regente que esta terra governa, que vos veja e dos mais necessário vos proveja. Isto dizendo, o Moro se tornou a seus batéis com toda a companhia. Do capitão a gente se apartou, com mostras de devida cortesia. Nisto o Febo nas águas encerrou, com um carro de cristal o claro dia, dando cargo à irmã que iluminasse ao largo mundo enquanto repousasse. Bom, pessoal, essas aqui são algumas das estrofes do primeiro canto dos Lusíadas. Mais precisamente eu li aqui para vocês a 42ª estrofe do primeiro canto até a 56ª. O contexto aqui dessas estrofes, pessoal, é a encontro dos portugueses com alguns mouros ali de Moçambique, tá bom? Então, apresentando aqui, estamos ali lendo os Lusíadas. Eu sou Caio Mota Ribeiro e daqui mais um vídeo nosso aqui sobre os Lusíadas para vocês, tá bom? Como eu disse aqui, o contexto dessa estrofe é o encontro dos portugueses com alguns povos negros ali, africanos na região de Moçambique.
É importante a gente estar lembrando, conforme eu comentei nos vídeos anteriores com vocês, que quando o Camões está narrando aqui a empreitada do Vasco da Gama, ele não começa a estar narrando a partida das embarcações portuguesas, dos navios portugueses ali de Lisboa, de Portugal, e o trajeto que eles fazem em torno da África até eles chegarem ali nas Índias. Camões, na verdade, ele começa narrando os Lusíadas quando o Vasco da Gama e seus marinheiros já estão navegando aqui na costa africana oriental, como eu disse, aqui na região de Moçambique. Nas estrofes anteriores aqui que Camões começou a narrar essa empreitada marítima. Então, como eu disse, aqui é o encontro dos portugueses com alguns povos africanos que estavam ali. Então, aqui começando a 42ª, enquanto isso se passa na formosa casa etérea do Olimpo Onipotente, cortava a gente belicosa, já lá da banda do Oeste e do Oriente, ou seja, enquanto ocorria o concílio dos deuses no Olimpo. Nos vídeos anteriores, para quem viu, e eu recomendo muito vocês estarem vendo para estar se situando melhor no que está acontecendo aqui nos Lusíadas, ocorreu um concílio dos deuses no Olimpo, onde eles discutiam a empreitada portuguesa e se os portugueses deveriam ou não alcançar as terras do Oriente. Enquanto ocorria esse concílio ali, né, no Olimpo Onipotente, como o Camões coloca aqui, a gente belicosa, ou seja, os portugueses, que gente belicosa quer dizer guerreira, né? Os portugueses são um povo guerreiro, um povo afeiçoado às guerras. Conforme, né, a gente vai estar entendendo aqui, o Camões nada mais está fazendo do que narrando os grandes feitos militares do povo português. Seja os feitos realizados em terra, quando os reis portugueses foram expandindo, fundaram e expandiram o reino português ali na Península Ibérica e posteriormente expandiram esse reino ali no norte da África, como também as empreitadas marítimas, né? A gente vai estar vendo aqui a primeira empreitada marítima, que a partir dessa primeira empreitada, quando ela foi bem sucedida, Portugal passou a estar conquistando os reinos portugueses no Oriente. Então, gente belicosa vem disso, né? É uma referência à natureza militar de Portugal. Já lá da banda de Austro e do Oriente, cortavam o mar, ou seja, eles cortavam o mar, atravessavam o mar na região do Austro e do Oriente. Aqui é essa região que eu falei, que é a região da costa africana oriental. Então, enquanto ocorria o concílio dos deuses, os portugueses estavam navegando já por aqui. Entre costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço, ou seja, estavam navegando aqui na região da antiga Etiópia. Aqui ele vai falar, vai ter uma outra estrofe que ele vai estar falando isso, o nome antigo, né? Na verdade, a próxima estrofe vai estar mencionando isso. Não é a Etiópia de hoje, antigamente tinha um reino maior que contemplava a Etiópia, mas para a gente estar se situando aqui, Ilha de São Lourenço é a ilha de Madagascar. Então, os portugueses já estão passando por ali, por aquela região, quando eles estão navegando nesse momento. E o sol ardente queimava então os deuses que Tifeu com temor grande em peixes converteu. Ou seja, enquanto isso acontecia, é a época que o sol, ou seja, aqui tem que prestar atenção nessa parte que ela pode ser um pouco confusa. Quando o sol queimava os deuses que Tifeu transformou em peixes. Na mitologia, o Tifeu ele transformou alguns deuses em peixes ali durante a guerra que os deuses tiveram com os titãs. Então é a época que o Sol está entrando em peixes, ou seja, na cosmologia antiga os anos, os meses, as épocas eram divididas pela passagem do Sol pelas constelações. Então o Sol está em Áries, o Sol está em Touro, o Sol está em Capricórnio, em Leão. Então aqui é quando os portugueses estavam navegando nessa região, quando o Sol entra em peixes, ou seja, é na época de março. O Sol entra na constelação de peixes, assim, ou seja, a gente vê o Sol passando ali pela constelação de peixes em março. Então, né, se a gente se situar aí na época, é nesse mês aqui, no mês de março, quando os portugueses estão ali passando e vão se encontrar com os mouros de Moçambique. Então, brevemente, os ventos levam como quem o céu tinha por amigo. Sereno ar e os tempos se mostravam sem nuvens, sem receio do perigo. Ou seja, Camões está falando aqui que eles navegavam tranquilamente, assim, como se o céu fosse amigo deles. Não tem um vento inimigo, ou seja, não tem nenhuma tempestade, nem nada que estivesse prejudicando os portugueses até o momento, né? A gente vai ver que eles vão ter algumas dificuldades mais à frente. O promontório Praço já passavam na costa de Etiópia, nome antigo, quando o mar descobrindo lhe mostrava novas ilhas que em torno cerquilavam, ou seja, eles já tinham passado por essa região aí que fica ali próximo do sul da África, que é o Cabo da Boa Esperança também, e na costa da Etiópia, como eu disse, aqui é o antigo reino da Etiópia. Quando iam descobrindo pelo mar, ou seja, estão ali, navegando ali pelo mar, eles vão descobrindo novas ilhas nessa região aqui, que são cercadas, né? O mar cerca e lava, ou seja, é uma ilha, né? Uma forma de dizer que são ilhas, territórios cercados pelo mar.
Vasco da Gama, o forte capitão, que tamanhas empresas se oferece, de soberbo de altivo coração, a quem a fortuna sempre favorece. Aqui, né, Camões vai citar o protagonista da obra dele, que é o capitão Vasco da Gama, aquele que comanda essa empreitada rumo ao Oriente, a primeira empreitada lusitana rumo às terras da Índia. Então aqui, né, ele é um forte capitão, ele é corajoso, que tamanha essa empresa se oferece, ou seja, ele não nega nenhuma empresa que ofereçam a ele, ou seja, nenhum desafio. Conforme a gente vai estar vendo mais pra frente, quando o rei português escolheu o Vasco da Gama, o Vasco da Gama não hesitou em nenhum momento, ou seja, o rei português propôs para ele ser comandante de uma empreitada que é muito dificultosa, de uma jornada muito difícil, ele não recusou, ou seja, que é um elogio que Camões vai estar fazendo para ele. A quem a fortuna sempre favorece, a fortuna, como eu disse em alguns vídeos anteriores, e a gente vai ver esse nome ser citado muitas vezes, é a representação da deusa da sorte. A fortuna, a deusa da sorte, a fortuna personifica a sorte. Tanto a má sorte, ou seja, a boa fortuna, quanto a má sorte, a má fortuna. Então, né, aqui Camões diz que Vasco da Gama é um sujeito muito afortunado. Aqui, para que se deter não vê razão, que na habitada ilha a terra lhe parece por diante passar determinável, ou seja, como ele acreditava que essas ilhas que ele viu, eles eram inabitáveis, ele acha, vamos continuar seguindo viagem, então ele determina isso, ele dá esse comando para os marinheiros portugueses. Porém, mas não lhe sucedeu como cuidava, ou seja, ele achou que aquilo ali não era habitado, essas ilhas eram inabitadas e que ele deveria seguir viagem, mas acabou acontecendo o oposto, né? Eles aparecem logo em companhia uns pequenos batéis, que vêm daquela que mais chegada da terra parecia, cortando o longo mar com larga vela. Ou seja, ele achou que era inabitada, mas do nada, os portugueses estão navegando por ali e começam a vir barquinhos dessas pequenas ilhas, né? Pequenos batéis são botes, pequenos barcos, que eles estavam vindo dessas ilhas, ou de uma dessas ilhas que estava mais próximo a eles. A gente se alvoroça e de alegria, não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta, em si diziam? Que costumes que rei teriam? Ou seja, os portugueses, os marinheiros aqui, eles ficam empolgados. Nossa, quem será essa gente que está vindo até nós? Que os portugueses estavam navegando e começam a vir essas embarcações diante deles, eles ficam curiosos, né? Que gente será essa? Ou seja, que povo será esse? Que costume, ou seja, qual cultura eles tinham? De que cultura eles vinham? Eles eram árabes, eles eram africanos, será que eles já eram assim povos gentios lá do Oriente? Quem serão eles? Que lei? O termo lei, conforme a gente vai ver ao longo da obra, é referente à religião. Ou seja, que religião será que tem? Qual fé será que seguem? Será que eles são povos cristãos como nós portugueses? Será que eles são muçulmanos? Será que eles são bárbaros nativos aqui da África? Ou será que eles são povos gentios, povos pagãos lá do Oriente? E que rei teriam, ou seja, quem seria o monarca deles? Ou seja, seriam governados por qual rei? De que nação eles vinham? As embarcações eram na maneira muito velozes, estreitas e compridas. As velas com que vêm eram de esteira, de umas folhas de palma bem tecidas. Ou seja, aqui Camões descrevendo como eram essas pequenas embarcações que esses homens estão vindo, esses visitantes estão vindo. Ou seja, eram pequenas embarcações que as velas eram de folhas de palmeira. A gente da cor era verdadeira, que faetam nas terras ascendidas, ao mundo deu de ousado e não prudente. O pado sabe e lampetuoso sente. Aqui, né, eles eram esses marinheiros que estavam vindo em direção aos marinheiros portugueses, esses marinheiros africanos, eles eram da cor verdadeira, ou seja, eram negros. E aqui Camões diz, né, que faetam, aqui é uma forma de Camões explicar e mencionar a cor negra dos africanos, né. Na mitologia era dito que o personagem Faeton, ele roubou a carruagem de Apolo, do deus Apolo, e na sua imperícia em tentar conduzir essa carruagem de fogo que sobrevoava os céus, ele acertou a região da África, e ele queimou aquelas terras. Então aqui, né, nas terras ascendidas, ou seja, aqui ele queimou essas terras, e por causa disso, né, o povo africano ele é negro, ele tem a pele queimada por causa disso, né, a mitologia diz isso, que esse personagem fez isso. Então, para se referir à cor negra, né, que Camões aqui está descrevendo esses homens que estão vindo em direção aos portugueses, ele fala, eles são negros, que é a cor, que são dessa cor por causa de Faeton, ele que menciona esse personagem. O Pado sabe e a Lampetuoso sente, ou seja, o Pado foi o rio que quando esse Faeton perdeu o controle, ele caiu e ele se afogou num rio. E Lampetuoso é a irmã dele que foi testemunha aí dos castigos que ele veio a sofrer por causa desse crime que ele cometeu, afinal ele roubou a carruagem do deus Apolo. Então aqui uma forma mitológica que Camões usa para descrever a cor, para mencionar que os povos africanos são negros. A gente tem que relembrar, e conforme eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, eu estava mencionando isso ao longo de todos esses nossos comentários sobre os Lusíadas, é que Camões ele é um herdeiro da tradição antiga dos antigos poetas clássicos da antiguidade, de Homero, de Virgílio. Então ele utiliza
a mitologia clássica para contar a história deles. A viagem do Vasco da Gama ela está inserida nisso, ou seja, ali nesse meio que nesse mundo que Camões está narrando a história existe os deuses antigos, existem os seres mitológicos. Então a gente tem que estar ciente disso. É uma forma grandiosa de contar uma história. É um poema épico que a gente está lendo. Não vai ficar falando, eles eram negros. Não, eles eram da cor verdadeira, que foi dada por causa que quando Phaeton atingiu ali por imprudência as terras africanas, né? A gente vai ver isso durante toda a obra. Camões contar a sua história dessa forma. Dos panos de algodão vinham vestidos de várias cores, brancos e listrados. Uns trazem derredor de si cingidos, outros de modo airoso sobraçados. Aqui Camões descrevendo como se vestiam esses negros africanos, ou seja, eles usavam panos de brancos e coloridos ao redor deles. Alguns desses panos eles eram cingidos, ou seja, eles circundavam, eles cortavam pelas ombreiras desses negros, enquanto os outros estavam vestidos com panos ao redor do corpo, assim. Da cinta para cima vêm despidos, alguns vinham só sem camisa, ou seja, só utilizavam calças. Por armas tem adagas e terçados, com toucas na cabeça, e navegando anafes sonorosas vão tocando. Eles utilizavam algumas armas que eram adagas e escudos. Aqui e terçados são escudos, os nomes dos escudos e das lanças que eles utilizavam aqui também. E com toucas na cabeça, né? Os povos africanos, a maioria deles utilizam um turbante na cabeça, uma touca para proteger. Muitos deles eram carecas, então, né, para proteger a cabeça do sol. E navegando a nave sonoras vão tocando. Esses negros, conforme eles vão vindo, eles vão soando nafes, que são algumas trombetas ali, características daquela região. Com pano e com braços acenavam agentes lusitanas que esperassem. Ou seja, esses negros, conforme eles vão vindo, eles assinavam assim com as mãos, alguns com panos, para que os povos portugueses estavam navegando, eles esperassem e eles pudessem se encontrar. Mas já as proas ligeiras se inclinavam para que junto às ilhas amainassem, ou seja, os portugueses logo vão direcionando as proas, que a proa é a frente das embarcações, em direção a essas ilhas para que eles conhecessem esses povos, se encontrassem. A gente e os marinheiros trabalhavam como se aqui os trabalhos se acabassem, ou seja, o esforço dos negros e dos portugueses para se encontrar é tamanho que é como se a empreitada tivesse para acabar. Nossa, o esforço é tão grande, o ânimo deles é tão grande que parece que a viagem já estava acabando. Tomam velas e amanham-se a vela larga, da âncora ao mar ferido em cima salta. Ou seja, aqui para já estacionar as naus ali nessa ilha que está mais próxima, eles vão recolhendo as velas e também eles soltam as âncoras. Ou seja, a âncora bate, ela fere o mar, em cima salta, ou seja, ela salta sobre o mar. Não eram ancorados quando a gente estranha pelas cordas já subia, ou seja, os portugueses mal tinham ancorado as embarcações deles quando essa gente estranha, esse povo desconhecido, estranho quer dizer isso, já subia pelas cordas das naus para encontrar eles. No gesto ledos vêm, ou seja, vêm alegres, esses negros vêm alegres, com gesto alegre, ou seja, se mostrando amigáveis. E humanamente o capitão sublime os recebia-os. E aqui, né, enquanto eles vinham amigavelmente, o Vasco da Gama os recebia de forma humana, de forma carinhosa. As mesas manda pôr em continente, ou seja, para receber eles estão subindo nas navegações, Vasco da Gama manda os marinheiros colocarem algumas mesas para eles se sentarem, eles estarem conversando. Do licor que lhe eu plantado havia, enchem vasos de vidro, e que do deitam os de Phaeton queimados nada em jeito. Aqui, né, novamente, os de Phaeton, os negros, eles vão bebendo o quê? O licor de Lieu é vinho, né? Vasco da Gama manda servir vinho em vasos de vidro, ou seja, para eles estarem sendo ele recebe eles de uma forma com uma forma muito cortês, uma forma bem amigável, para que eles fiquem à vontade e para que eles tenham um primeiro contato bacana, assim, não pensem mal dos portugueses. Então é servido ali vinho, licor para eles, e esses negros eles bebem bastante, eles se fartam. Comendo alegremente perguntavam, pela arábica língua, de onde vinham, quem eram, de que terra e que buscavam, ou que partes do mar corriam tinham. Ou seja, enquanto esses negros bebem, eles perguntam na língua árabe quem são os portugueses, ou seja, de onde vinham, quem eram, de que terra, que buscavam, ou seja, quem são vocês, de onde vocês vêm, o que vocês pretendem por estar passando aqui. Que partes do mundo corrido tinham, ou seja, por onde vocês vieram, né? É a curiosidade dele. Os fortes portugueses lhe tornavam as discretas respostas que convinham, ou seja, de uma forma discreta, porque, né, eles estavam se conhecendo agora, os portugueses respondem esses questionamentos dizendo: portugueses somos do Ocidente e ímos buscar as terras do Oriente, ou seja, somos as terras de Portugal, que fica no Ocidente, e estamos navegando para alcançar as terras do Oriente. Do mar temos corrido navegado de toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado. Diversos céus e terras temos visto. Ok, respondendo a pergunta de onde eles vieram, ele responde, né? Nós viemos de Portugal, do Ocidente.
navegando os mares do Antártico de Calisto. Ali é os mares do norte, Antártico, lembra? A região antártica que fica ao norte. E Calisto é referente mais ao sul, essa parte mais ao sul, que contorna a África, que ele diz, a costa africana rodeada, ou seja, lembrando, né? Aqui os portugueses estão se encontrando com muros em Moçambique, ou seja, eles já partiram de Portugal e contornaram a costa africana ali. Diversos céus e terras temos visto, ou seja, viram diversas terras. Quando eu vejo esse termo aqui, diversos céus, a gente tem que lembrar que, dependendo da parte do mundo onde você tá, quando você vê as estrelas do céu, ele é um pouco diferente. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo com vocês aqui do Brasil. Se eu fotografasse, se eu olhasse o céu assim da meia-noite, as estrelas seriam diferentes das estrelas do céu que eu fosse ver se eu estivesse nos Estados Unidos, na África, na Ásia. Ou seja, é uma forma de dizer que eles passaram por muitos locais, ou seja, vieram de bem longe, eles viram muita coisa. E aqui respondendo a pergunta, né, quem é o monarca deles, né, que foi perguntada antes, né? De um rei potente somos tão amado, tão querido de todos, tão benquisto, que não no largo mar com lê da fronte, mas no lago entraremos de Acreante. Ou seja, servem a um rei que eles amam muito, que é o rei de Portugal. Rei potente, ou seja, um rei poderoso. Lembrando, né, Portugal nessa época era o maior império do mundo, até o maior império pelo menos do Ocidente, era muito poderoso Portugal. E tão benquisto, ele diz, né, aqui os portugueses também, nós gostamos, nós temos tanto apreço, para nós o rei de Portugal é tão precioso, nós temos tanta estima, que não nós só, aqui, né, que não no lago mar, não somente no mar, como entraríamos por ele com a lê da fronte, ou seja, alegremente no rio de Aqueronte. Aqueronte é um rio que dá pro submundo né, na mitologia antiga. É um rio que leva para o inferno. Ou seja, os portugueses dizem aqui, nós gostamos tanto, temos tanto apreço pelo rei de Portugal que entraríamos alegremente para os rios do inferno se ele assim nos desse ordem. E por mandado seu buscamos a terra oriental que o Indo rega, ou seja, explicando, né? Por esse rei, né? Esse rei que nós temos tanta estima, ele nos mandou ir navegar para alcançar as terras regadas pelo rio Indo, ou seja, alcançar as terras da Índia, as terras do Oriente. Por ele o mar remoto navegamos, que só dos feitos focas se navega, ou seja, nós navegamos pelos mares que somente as focas nadam. Foca, né? É aquele animalzinho marítimo, tipo a foca. Mas aqui ele está se referindo aos animais marítimos em geral, aos monstros marítimos. Então, assim, pelo rei de Portugal, nós, marinheiros, estamos navegando em mares que somente os monstros andam. Ou seja, eles foram navegando em alto mar e por lugares desconhecidos e perigosos. Mas já a ação parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega. Quem sois? Que terra é essa que habitais? Ou se tendes da Índia alguns sinais agora, né? Os portugueses, tendo respondido os questionamentos desses negros africanos, agora eles perguntam, né? De quem são vocês? De que terra vocês habitam? E se tendes alguns sinais das Índias? Ou seja, além de querer saber quem são esses povos negros, os portugueses querem saber, vocês têm algum sinal da Índia? Porque nós queremos alcançar a Índia. Ou seja, eles querem alguma informação para facilitar o percurso deles, para facilitar a viagem deles. Somos, e agora os negros respondem, somos, um das ilhas lhe tornou, ou seja, desses negros que veio da ilha e está ali na embarcação, responde, estrangeiros na terra, lei e nação, ou seja, eles, apesar de estarem vindo dessas ilhas, eles não são daqui. Somos estrangeiros nessa terra e nessa nação aqui. Somos estrangeiros em Moçambique. Eles não são povos originários daqui, não são povos nativos daqui. É isso que ele quer dizer. Que os próprios, ou seja, que os nativos são a natureza sem lei e sem razão. Ou seja, diz que os povos nativos aqui, eles não são povos nativos, mas que os povos nativos são bárbaros. É uma forma de dizer que os povos, se os portugueses forem entrar em contato com os povos nativos dessa ilha, dessa região de Moçambique, eles vão encontrar africanos bárbaros. Porque eles não são bárbaros. Agora ele vai explicar quem são eles. Nós temos a lei certa que ensinou o claro descendente de Abraão, que agora tem do mundo o senhorio. Mãe hebreia teve e pai gentil, ou seja, ele fala assim, nós não somos dos povos bárbaros daqui, nós somos muçulmanos. Isso aqui é uma forma, né, esses quatro últimos versos aqui é uma forma de Camões está dizendo que esses povos negros se apresentam como muçulmanos aqui. Descendentes de Abraão, que agora tem o mundo, de acordo o mundo a senhorio, ou seja, somos descendentes, seguimos a lei do descendente de Abraão, que é Maomé, o profeta Maomé, né, o fundador do Islã, é o profeta do Islã, que é senhor do mundo, é uma forma de dizer que, né, aquele que é o dono do mundo. Lembrando, né, assim como os cristãos eles se veem como senhores do mundo, os muçulmanos e as demais religiões também se veem isso, é uma forma deles se retratarem. Maomé, aquele que teve mãe hebreia e pai gentil, o pai pagão, né, é uma forma de mencionar que é Maomé.
Lembrando, né, a gente tá lendo um poema épico. Camões não vai subir, não, ele não vai escrever, os muçulmanos, os negros disseram que eram muçulmanos. Não, eles disseram que eles seguem a lei daquele que descende de Abraão, aquele que governa o Senhor, aquele profeta que é governante do Senhor do mundo, que teve uma mãe hebreia e um pai gentil. Lembrando, né? A poesia, pessoal, é a melhor forma possível de contar uma coisa. Então ela é meio truncada, ela é um pouquinho difícil de entender mesmo, mas é a melhor forma, a forma mais grandiosa de se dizer qualquer coisa. Então é por isso que a gente vê o Camões assim, às vezes, meio que rolando tanto para dizer uma coisa simples. É uma forma poética, é um épico que a gente está lendo. Então, continuando que a resposta dos negros muçulmanos aqui, né, já se apresentavam como muçulmanos. Esta ilha pequena que habitamos é em toda esta terra certa escala de todos os que as ondas navegamos de Quiloa, de Mombasa e de Sofala. Aqui ele está respondendo que ilha é essa que eles estão vendo, né? Eles vêm dessa ilha de onde eles vêm. É uma escala certa. Escala é um termo marítimo, quer dizer que é um porto seguro. Ou seja, essa ilha aqui, essa região de Moçambique, é um porto seguro para quem está vindo de outros territórios. No caso aqui, de Quiloa, de Mombasa e de Sofala, né? Ou seja, os povos africanos que estão passando e vindo dessa região, eles vêm se abastecer e repousar nessas ilhas de Moçambique. E por ser necessária, procuramos, como próprios da terra, de habitá-la. Ou seja, como eles são povos muçulmanos e como essa região é tão importante, né, como ele mencionou, que é um porto seguro, vamos colocar assim, eles habitaram, eles conquistaram essa região, porque, como ele falou, essa região tem povos nativos, sim. E porque tudo, enfim, vos notifique, chama-se esta pequena ilha Moçambique, ou seja, aquela ilha que eles estão ali é conhecida como Moçambique. Então aqui ele apresenta o que é essa ilha, qual a função dela. E já que de tão longe navegais, buscando o Indo e Daspe e a terra ardente, piloto aqui tereis, por quem desejais, guiados pelas ondas sabiamente. Ou seja, agora ele responde a pergunta final dos marinheiros portugueses, né? Que os marinheiros perguntaram se eles poderiam dar alguma informação sobre as terras distantes do Oriente. E o negro aqui responde essa pergunta. Considerando que vocês já estão navegando de tão longe para alcançar o Indo e Daspe, ou seja, o rio Hindu, ou seja, estão vindo de tão longe para alcançar as terras do rio Indo, ou seja, para alcançar a Índia, para alcançar o Oriente, e a Terra Ardente, que é uma forma de se referir àquelas regiões que eram muito quentes. Piloto aqui tereis por quem sejais guiados pelas ondas sabiamente, ou seja, diz, nós vamos te fornecer um guia, aqui vocês podem conseguir um guia, que a partir daqui ele vai guiando vocês, né, de uma forma sábia para vocês alcançarem essas terras que vocês estão buscando. Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco. Ou seja, além desse guia, é bom que vocês obtenham aqui refresco, ou seja, água, mantimentos, ou seja, que eles se reabasteçam. E que o regente que esta terra governa que vos veja e do mais necessário vos proveja. Ou seja, além disso tudo, é bom que vocês conheçam o regente dessa terra. Lembrando, esses negros que vieram até a embarcação, eles não são os senhores. Eles estavam ali, eles avistaram os portugueses e estão conversando com eles. E convidam os portugueses para estarem indo conhecer o regente de Moçambique. E aqui, né, a estrofe final que a gente vai estar comentando hoje, né, desse encontro com os portugueses. Isto dizendo, o Mouro se apartou a seus batéis com toda a companhia, ou seja, terminado esse encontro onde os mouros beberam e se apresentaram e os portugueses e esses mouros, né, e esses negros se conheceram. Eles partiram, eles foram embora, né? Voltaram, os negros abandonaram as embarcações e voltaram nas suas naus em direção à ilha. As ilhas de onde eles estavam vindo. Com mostras de devida cortesia, ou seja, mostrando corteses amigáveis, encerrado esse encontro dos portugueses com esses negros africanos muçulmanos aqui de Moçambique. Nisto Febo nas águas encerrou com o carro de cristal o claro dia, dando cargo à irmã que iluminasse o largo mundo enquanto repousasse. Aqui é uma forma novamente poética de Camões dizer que o dia acabou, que está anoitecendo, né? Mais uma vez dizendo aqui, é um épico, nós estamos lendo um épico, então Camões vai utilizar alguns termos e contar da forma mais poética possível. Então, Febo nas águas encerrou com o seu carro de cristal o largo dia. Febo é o semelhante a Apolo, é o deus Sol. Lembrando, na mitologia, era dito que o Sol, quando a gente vê, né, assim, a gente está aqui e vê o Sol percorrendo em cima da nossa cabeça, é dito que é o deus Sol, é o deus Apolo, o deus Febo, caminhando com o seu carro de cristal, o seu carro de fogo, que é o mesmo que eu mencionei para ele, que é o carro que o Phaeton roubou e acabou acertando a África. Então ele está encerrando o largo dia.
E ele entra nas águas. Era dito que quando ele fazia esse trabalho de percorrer o céu e ele ia repousar entrando na água. Porque se a gente olha o sol, a gente tem a impressão que o sol está entrando no mar. Então é uma forma de dizer isso. O dia se encerrava, dando cargo à sua irmã. A irmã dele era uma deusa, que era a deusa da noite, que iluminasse o largo mundo enquanto ele repousava. Ou seja, a lua, era a irmã dele, era a lua, ela ia estar iluminando o mundo enquanto ele ia estar descansando, né? Então é aqui uma forma poética de Camões dizer que quando esse encontro dos portugueses com os mouros se encerrou, já estava anoitecendo. Então é isso, pessoal. Esses aqui foram os meus comentários explicando aqui o encontro dos marinheiros portugueses comandados por Vasco da Gama com os negros africanos ali de Moçambique. Mais pra frente na obra a gente vai ver o encontro que os portugueses tiveram com o regente, né? E o que se desenrolou ali desse encontro deles com esses povos africanos que são muçulmanos, né? O encontro dos cristãos com os muçulmanos, o que será que vai acontecer? Eu vou pedir pra vocês darem um like aí, estarem comentando o que vocês estão achando aqui dos nossos comentários aqui sobre os Lusíadas. Vou estar fazendo esse esforço aqui pra estar comentando os Lusíadas inteiro com vocês, então por favor não comentem, curtam e se inscrevam aqui no meu canal. Também acompanhem minhas redes sociais, eu estou comentando os Lusíadas lá também no Instagram, dá uma olhada no Facebook. Vou estar também postando algumas coisinhas no TikTok, uns cortezinhos. Aqui no meu canal mesmo vocês vão ver alguns cortezinhos, né, de cada verso. E eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui no link que está aqui na descrição, que é um e-book meu que eu estou vendendo. É um e-book, um livro digital, caso vocês tenham interesse, que é os Lusíadas, todo comentado. Então aí, né, vocês devem bem saber, a maior obra da língua portuguesa, que é os Lusíadas, ela é bem complicada de ler, tem muitos termos antigos e referências a personagens e a obras e eventos que às vezes a gente desconhece. Então, ter um guia, ter um manual ali vai facilitar muito para vocês estarem lendo. Então, toma aí, vai estar aí disponível para vocês por só R$10. Ou seja, por R$10 vocês vão ter os Lusíadas inteiros ali, um e-book com ele todo comentado. Eu tô gravando esse vídeo aqui no comecinho de abril, então até o momento vocês já vão ter ali nesse book o primeiro canto todo comentado, as mais de 100 primeiras estrofes ali, mais de 100 estrofes do primeiro canto já estão ali explicadinhas pra vocês. E só por R$10 vocês vão ter acesso a tudo, né? Mais pra frente aí, com o passar do tempo, eu vou estar comentando todo o resto e disponibilizando pra vocês, né? Então só por R$10 aí, um trabalho meu que eu tô disponibilizando online pra vocês, tá bom, pessoal? Então esses aqui são os comentários, como eu disse, no nosso próximo vídeo aqui, que eu vou estar disponibilizando, é o encontro dos portugueses com o regente de Moçambique, tá bom, pessoal? Então não deixem de acompanhar aí. Um brigadão aí pela atenção de vocês, fiquem com Deus.